começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar de um assunto super importante, comemorando o Outubro Rosa, né, que é a prevenção contra o câncer de mama nas mulheres. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo a doutora Jaqueline Amaral, que é presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia Regional de Goiás. Tudo bom, doutora? Tudo bom, obrigada pelo convite, Débora. Que bom a gente poder falar isso para mais pessoas, porque o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres no mundo, né? E no Brasil não fica diferente disso. A nossa estimativa são em torno de 74 mil novos casos para esse novo triênio. Olha só, é um prazer receber a senhora aqui hoje. Você, pode falar até você, viu, então. É um prazer te receber aqui hoje. E quais são os fatores de riscos mais comuns para o desenvolvimento do câncer de mama, doutora? Nós falamos hoje muito dos hábitos saudáveis de vida, porque nós temos muitos cânceres que são evitáveis pelos nossos comportamentos. Então, o sol é um dos comportamentos que nós podemos evitar em horários inadequados, os hábitos adequados como alimentação. Hoje nós temos aí alimentação muito bem indicada, né, para uma alimentação mais natural, aquela alimentação de verdade, a gente fugir muito das alimentações que são embutidas, açúcares. Não é que a gente deva parar totalmente por isso, mas a gente tem que primar mais por esses hábitos mais saudáveis, vegetais, folhas, frutas. E lógico, a gente vai comer de tudo um pouco, mas aquelas alimentações mais viciadas, aquele hábito de a gente não ter aquela alimentação diária, constante, que a gente tem lá dos nossos pais, dos nossos avós, a gente viu que hoje já mudou muito. Hoje a gente almoça dirigindo, a gente almoça entre um paciente e outro. Estilo de vida, né? Exato. E outra parte muito importante que hoje está muito, muito divulgado são os exercícios físicos. Então, hoje nós já temos artigos, né, nas várias revistas indexadas, que o exercício físico, no mínimo 150 minutos por semana, ele já é um fator que nos previne do câncer. Olha só! Isso, ele é preventivo. Então, fazer exercícios físicos é essencial para qualquer tipo de doença, dentre elas o câncer. O câncer também, isso. Oh, que legal! E não só para prevenção, ele é importante. Hoje nós temos uma pesquisa no Irã que fala dele para durante a quimioterapia, que o paciente ele se recupera mais rapidamente, e pós-tratamento também na reabilitação. Então, o exercício físico hoje a gente não pode deixar de fazer. Que ótimo! E como que o diagnóstico de câncer, ele afeta, o câncer de mama, né? Afeta emocionalmente a mulher? Isso é muito importante porque nós, no mundo ocidental, a gente vive como se a gente não fosse morrer. Então, geralmente, a gente vai ter a ideia que nós somos finitos quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, como, por exemplo, o câncer. Então, nesse momento, muitas pessoas podem reagir de uma forma, porque eu sempre fiz tudo certinho, sempre fiz exercício físico, sempre alimentei corretamente, dormi adequadamente. Não quer dizer que fazer tudo certinho, tudo vai dar certo. Quer dizer que a gente está trabalhando uma atividade preventiva e que isso vai melhorar muito as nossas chances de cura, né? Então, principalmente quando o câncer é detectado a tempo. Porém, como para a maioria das pessoas é o primeiro momento que ela percebe que ela é finita, que o corpo ele realmente é perecível, a gente geralmente não percebe porque o Brasil, principalmente, nós temos uma cultura de beleza muito grande, né? Então, aí a gente vai se deparar com que, às vezes, com uma retirada de mama, queda de cabelo, queda de cílio, sobrancelha. Então, tudo isso vai alterando na autoimagem da mulher. Agora, na imagem, né? Porque a autoimagem depende muito de como ela se vê. Então, esses fatores são muito importantes num diagnóstico de câncer. Por outro lado, existem mulheres, e porque não são somente mulheres, 1% dos homens podem ser acometidos pelo câncer de mama,
que encaram a doença de uma forma diferente. Elas preferem não usar perucas, preferem nem usar lenços, por quê? Para realmente mostrar para a sociedade que existe vida junto com o tratamento. Então, a gente vai precisar ver com cada pessoa aquilo que é importante para ela naquele momento. Tendo um sofrimento, é muito importante que a gente aborde tanto o paciente quanto a família para entender quais são os valores que vêm diante desse sofrimento. E não é uma sentença, né? Porque antigamente quem recebia, principalmente a mulher, né, um diagnóstico como esse, achava que era uma sentença, né? E hoje em dia há vários tratamentos, não há? Muito, muito. Principalmente os cânceres que mais acometem os homens são de próstata e mulher de mama. Existem uma infinidade, né, de a gente ver drogas e drogas sendo criadas a cada ano, mas os tratamentos básicos são a quimioterapia, a radioterapia, imunoterapia, às vezes a cirurgia, lógico, né, também. Então, isso vai depender muito do tipo de câncer. Então, por isso a importância de nós, mulheres, homens, né, também, estarmos sempre em dia com as nossas prevenções. Porque ali a gente vai saber bem no iniciozinho se está acontecendo alguma mutação que possa ser cancerígena. Quanto mais cedo, melhor. Assim, descobrir, né? Quanto mais cedo a mulher for no médico, quanto mais cedo começar a fazer, eu acho que a mamografia é a partir dos 40, eu não sei, a primeira que as mulheres fazem, é melhor, né? Para o tratamento. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda a partir dos 40, mas se você tiver um histórico de câncer de mama na sua família, eles pedem para que inicie em torno de 10 anos antes, para já começar aí a fazer um monitoramento. Uns 30 anos. Isso. Então, isso quando você tem um parente próximo, mãe, irmã, né, tia. Agora, o parente mais próximo, mãe e irmã. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é do governo, ele já diz que a partir dos 50, porque o câncer, ele é uma doença do envelhecimento. À medida que a gente vai envelhecendo, as células vão envelhecendo. Então, qual o fator de risco do câncer? Envelhecer. E então, por isso que é importante a gente envelhecer com qualidade, envelhecer com mobilidade, como eu falei agora há pouco dos exercícios físicos, da alimentação. A obesidade é um fator de risco, né? Porque muitas vezes a obesidade vai te esconder uma palpação, você vai descobrir às vezes já no estágio mais avançado. Então, todas essas medidas que envolvem qualidade de vida, elas são muito benéficas para a conscientização e prevenção do câncer. Não, nós vemos até na internet, esses dias eu vi um videozinho de uma senhora de 80 anos fazendo musculação. E no vídeo fala, não, ela não está fazendo musculação para aparecer, ela está fazendo musculação para ter uma mobilidade maior, para conseguir pegar um objeto mais alto, para conseguir levantar sem sentir dor, e uma prevenção também, né? Exato. É o exercício físico. Isso. Tem tantos estudos na área de educação física, existe um tipo de, não sei se é enzima ou coenzima, que quando você faz o exercício físico no seu limite, ou seja, aquele exercício que você não consegue conversar nem com o seu colega da academia, é aquele momento que o seu corpo está produzindo essa enzima, que ela é uma protetora para o câncer. Então, cada vez mais a ciência vem mostrando isso, né, que o movimentar-se, o que você ingere, o que você pensa, tudo isso a gente está falando de um ser integral, e isso faz parte dessa qualidade de vida e é preventivo para qualquer tipo de doença, inclusive o câncer. Quais são os desafios que a mulher, quando está enfrentando um tratamento, independente dele, quimioterapia, imunoterapia, quais são os desafios psicológicos, emocionais e físicos que essa mulher enfrenta? É muito individualizado, vai depender muito de como que essa pessoa viveu as dificuldades na vida dela, né? Então, se uma pessoa viveu a vida dela sempre
pautada em não perceber a questão de que somos humanos, que a cada etapa a gente tem perdas, né? Se a gente olhar para trás, a gente não faz mais o que a gente fazia aos 15, aos 20, né? Então, de ir vivendo conforme o nosso desenvolvimento, a pessoa pode ter uma dificuldade de aceitar que o corpo está tendo uma resposta diferente a uma doença. Outra questão é a questão da autoimagem, a pessoa que não quer de jeito nenhum perder o cabelo, e não são todos os tratamentos que vão ter queda de cabelo. A gente vê né? na mídia pessoas pessoas famosas que fizeram tratamento e que não chegaram a perder o cabelo. Então tem tratamentos que não perdem. Isso, vão ter quimioterápicos que não vão atingir essa área do corpo, né? Vamos dizer assim, o couro cabeludo vai ficar mais preservado. Hoje a gente tem as toucas geladas que vão também ajudar. Então vai depender muito de como que essa pessoa está chegando no tratamento. E se desde o início ela está sendo acompanhada por uma equipe especializada, e no lugar, o Google é muito interessante, mas o Google está ali para todo mundo, ele não está falando de caso a caso, né? Então, se a pessoa consultar e souber o que ela pode fazer dentro das suas possibilidades, como que é o desenvolvimento, por que pós-quimioterapia algumas pessoas se sentem nauseadas, outras não, porque dos cuidados, porque muitas vezes isso pode ser interpretado como doença. Eu já tive pacientes que fez a quimioterapia e começou a passar mal, já quis se internar. E é um processo natural da quimioterapia ter um leve mal-estar. Então, uma comunicação bem eficiente com a equipe é importante. Esse sofrimento, ele sendo trazido para a equipe de psicoterapia, também é bom. Isso, eu ia perguntar agora. Mas antes de entrar nessa pergunta, você falou uma questão muito importante. A gente precisa aprender que a vida tem suas etapas, né? Tem seus períodos. Para tudo, não só para a questão de doença, né? Para tudo. Hoje até aconteceu um negócio comigo que eu achei muito interessante. Eu tenho uma filha, ela tem 10 anos agora, e antes eu comprava roupa e sapato de criança. E hoje ela me pediu um All-Star. E tava eu na loja experimentando um All-Star do meu tamanho, né? Porque ela tá calçando já o meu número. Tá dividindo com você. Aí eu falo, gente, até ontem eu tava comprando roupa de criança, hoje eu já tô comprando roupa de adolescente, uma pré-adolescente, um sapato de pré-adolescente. Então são as etapas da vida que a gente tem que aprender a encarar, né? Que todo mundo passa. Isso, e quem tem filhos é tão mais fácil de perceber, né? Porque de repente você está com a sua filha dependendo de você para ir para a escola, de repente ela vai para uma festinha com as amigas, né? Aí de repente, mãe, eu quero fazer unha, então você fala, gente, ela é tão pequenininha, como que já está? E isso acontece com a gente também, mas nem tudo são somente perdas, vamos assim colocar, porque a gente também tem os ganhos com a nossa experiência de vida, né? Nós podemos aprender a lidar melhor com os estresses, saber que cada dia é um dia, que nada é melhor que um dia após o outro, que cada pessoa tem a sua diferença. Não é porque eu conheço uma pessoa que fez um tratamento e esse tratamento foi muito difícil aos olhos daquela pessoa, que vai ser da mesma forma para outra pessoa. Então, isso tudo a gente vem dessa experiência, né? E também de perceber o quê? Que a gente tem que viver cada dia um dia mesmo, de né? cada vez. Amando com os nossos familiares, com as pessoas que são interessantes, para as pessoas amigas, que isso mesmo é o que é interessante na vida. Porque um trabalho é muito bom, isso traz qualidade de vida, mas a gente tem que ter uma vida fora do trabalho também, né? Senão a gente passa a ficar muito focada só em algum aspecto da vida e depois de repente já aconteceu o paciente falar assim, nossa, eu estou indo no casamento do meu filho, o meu filho cresceu, eu trabalhando, eu não vi meu filho crescer. E isso acontece, né? Então a gente precisa saber dosar essas coisas na vida da gente. E qual tratamento psicológico, qual apoio psicológico que uma mulher pode procurar enfrentando um tratamento, enfrentando um diagnóstico?
Não só a mulher, mas a família também, todo mundo. Isso. A gente sempre fala que a família e paciente é uma unidade, porque quando você pega uma pessoa de dentro de uma família, você está mexendo com toda a formação familiar, né? Então, não são todos os pacientes que vão fazer opção por fazer uma psicoterapia ou um acompanhamento. Isso vai depender muito da motivação. Na maioria das vezes, pode acontecer que quem procura o psicólogo é o familiar, por preocupação com o seu ente querido. Então, a gente inicia o tratamento com essa pessoa que nos procura, porque é ela que está sendo impactada pelo tratamento. Muitas vezes o próprio paciente, eles nos diz assim, olha, eu estou super bem, mas lá em casa a gente não conversa, é o que a gente chama do pacto do silêncio. Então, se eu falar que eu sei que eu tenho câncer, minha família vai ficar preocupada. E a família fala do outro lado, será que ele sabe que ele tem câncer? A gente não quer falar que ele tem. Né? Então, muitas vezes a gente vai promover essa comunicação, não é de uma vez. Muitas vezes a gente tem que ver o que está atrapalhando, quais são os valores dessa família que a gente não pode esbarrar também. Né? E a gente faz a reunião familiar muitas vezes, às vezes o cuidador ele está sobrecarregado, a gente faz uma reunião familiar para ver os cuidadores que podem estar naquele momento. Então, o que a gente é visto numa psicoterapia voltada ao tratamento oncológico? Investigar com o paciente aquilo que está impactando a sua qualidade de vida para que ele não deixe de continuar seu tratamento e que ele chegue até o fim do tratamento com qualidade. E isso é muito possível, Débora, muito, porque os pacientes que eu acompanho, já acompanhei, que fizeram essa aproximação durante o tratamento, eles relatam sempre como é diferente a gente ser orientado da forma correta por especialistas, porque às vezes eles chegam e falam assim, eu li na internet que se eu tomar sol, vai acontecer isso comigo, eu ia pescar e a minha médica indicou. Olha, a gente precisa ver. Tem momentos do tratamento que o sol não é adequado, tem momentos que não é adequado o sol, mas você pode ir não ficar exposto. Então, a gente precisa muito ter uma comunicação aberta para ver aquilo que incomoda, para poder fazer essa orientação. E muitas das vezes, a gente vai trazer para uma sessão de psicoterapia o médico, a enfermeira ou a nutrição, para a gente ver as dificuldades que estão tendo ali junto com a nutrição, por exemplo. Então, às vezes a família fala, eu queria que ele comesse pizza, a gente sempre comeu pizza no domingo. E a gente precisa explicar que os domingos continuam sendo domingos, mas que a alimentação pode ser trocada, mas a família pode continuar com isso. Vão mudando as preferências, né? E que uma festa que pode acontecer, ou ela pode ser adiada, ou ela pode acontecer, e essa pessoa ir da forma que ela se sentir bem, com o seu lenço ou sem o lenço, né? E até o cansaço, né? Porque o tratamento cansa, então às vezes a pessoa até quer ir, mas ela não tem essa disposição física para estar ali presente, né? Exato, e muitas vezes ela tem medo de incomodar. Há pouco tempo uma paciente falou, olha, eu tenho uma festa amanhã, mas eu vou visitar as pessoas dessa festa para que a hora que eu chegar lá, eles não se assustem comigo. Oi, gente. E porque pode acontecer, falando, nossa, ela estava tratando e está aqui na festa. Então ela fez uma visita antes, todo mundo viu que ela estava bem, para ela poder chegar na festa bem e poder dançar a noite inteira. Senão ela se sentir bem, né? Exato, e não, porque existe... tipo assim, não vou dizer um preconceito, mas um cuidado. Nossa, será que a gente pode abraçar? Será que a gente pode fazer isso? Não vai machucar, tal? Então, essa aproximação vai acontecer a partir daquilo que é importante pro paciente e a gente vai levar isso junto para o meio familiar. E a partir daí a gente vai tomar as decisões que vão favorecer todos eles. E lógico que o nosso foco é o quê? A qualidade de vida. Principalmente de quem está tratando, né? Da gente trabalhar ali com essa pessoa, aquilo que vai fortalecer e não tirar forças. Isso mesmo. O que pode... Acontece muito, que eu já vi durante o tratamento. A pessoa começa a fazer o tratamento e os problemas começam a emergir a partir dali. Eu estava num processo de separação e falar, já vou aproveitar que não está bem, vou separar.
Sempre a gente recomenda que essas mudanças bruscas não sejam feitas durante um tratamento, porque mesmo não estando no tratamento, é um processo que tira muita energia, né? Que são muitos probleminhas, são muitas outras questões. Então a gente consegue intermediar, né? Já que está aguardando isso há 20 anos, há 10 anos, Espera aguardar mais um uns pouco, meses, espera que a pessoa esteja bem e faça isso no momento que ela esteja mais fortalecida para isso, né? E como que a pessoa pode, assim, conscientizar a sua comunidade local, as pessoas em volta da prevenção? Esse é a nossa meta do Outubro Rosa, né? Da gente primeiro conscientizar que todas as pessoas precisam participar de prevenção. Outubro Rosa, a gente está falando de mama, a gente tem as cores da prevenção o ano inteiro, né? O mês que vem a gente entra no Novembro Azul. Como que eu devo me conscientizar? Que quanto mais cedo eu fizer os meus exames de prevenção, mais rapidamente um diagnóstico pode vir a aparecer. Se for o caso, o tratamento vai ser menos invasivo, ele vai ter menos intercorrências desse tratamento. Existem casos que, às vezes, uma leve cirurgia, quando eu digo uma leve cirurgia, assim, uma retirada de um quadrante de mama, aí não precisa fazer químio nem rádio, porque foi visto a tempo, né? Então, é a gente conscientizar e não ter medo de fazer os exames. Fazer sempre, anualmente, a mamografia, fazer o toque, fazer o ultrassom. Quem vai nos orientar é o especialista. Se tiver que anteceder, como a gente falou agora há pouco, o especialista que vai dizer, olha, se você tem casos na família ou a questão hormonal, uma série de coisas que tem que ser vistas, o especialista vai dizer o momento certo. O que a gente deve fazer é estar em contato com um especialista e que a gente confie nele, né? Mas é assustador, porque eu falo por mim, quando eu fui fazer meu primeiro exame, a primeira mamografia, eu não tinha caso na família e eu já fiquei assustada. A gente fica assustada, assim, não é assustada, como que eu falo? Não é apreensivo, né? Apreensivo com o resultado, apreensivo com o exame em geral, né? Às vezes, se fossem explicado melhor como que é o exame na mídia, para a pessoa já saber o que esperar, às vezes resolveria também, né? Assim. Sim, sabe que a gente fez uma pesquisa uma vez no serviço, eu fiz com as minhas estagiárias justamente isso, aquelas pacientes que entravam para a mamografia e sentiam muita dor e não conseguiam terminar o exame, a gente fazia um questionário para entender o que estava assustando mais. É justamente isso que você falou. É um exame que a gente faz raramente e a gente faz na cabeça da maioria das pessoas para detectar o câncer, mas a gente pode mudar a forma de ver. É para prevenir o câncer, né? É desconfortável? Mas ele não dura 10 segundos, né? Porque é tão rapidinho. Então, essas explicações são importantes, elas precisam ser elucidadas para o paciente e o paciente mudar a forma de perceber que eu estou indo ali para me prevenir e não para achar. Se achar, é uma sorte, né? É muito melhor nesse momento do que posterior com outros sintomas que possam vir a aparecer. E, por exemplo, a pessoa já teve o diagnóstico, está fazendo o tratamento e desencadeia uma depressão, desencadeia uma ansiedade por falta de informação ou pelo susto mesmo. Qual é o tratamento psicológico melhor para ajudar a pessoa a sair disso? Porque aí vão ser duas doenças graves sendo enfrentadas, né? Isso, aí a gente vai precisar diferenciar se é uma depressão ou se é uma tristeza. A tristeza ela é existencial, né? Eu estou passando por isso, eu não queria estar passando por isso, eu estava num momento muito bom na minha vida, a gente precisa... Então, por isso a importância do especialista. A depressão, ela já tem sinais e sintomas diferentes de uma tristeza. A gente sentir tristeza é humano, a gente sente, a gente fica triste. Eu não preciso medicar para qualquer tristeza. É normal, né? Um dia a gente está mais alegre, outro dia pode acontecer alguma coisa que
que tire essa alegria toda, é uma tristeza normal. Isso, aí a gente vai poder avaliar isso junto com o profissional. Agora, se é algo que está atrapalhando a qualidade de vida da pessoa, ela, vamos supor, ela não consegue conciliar o sono, isso está atrapalhando fazer qualquer coisa, porque a hora que ela entra no carro, por exemplo, para ir trabalhar e pensa assim, eu estou fazendo um tratamento, será que vai dar certo? Começa a vir aqueles pensamentos recorrentes, aí sim a gente precisa fazer uma avaliação, nós vamos fazer inclusive com o psiquiatra, nós psicólogos vamos pedir uma avaliação, vamos colocar a nossa hipótese depois da nossa anamnese, para que veja se é uma tristeza ou uma depressão. Se for depressão, o médico especialista para essa área é o psiquiatra. Mas, na maioria das vezes, os pacientes que eu atendi, que vinham com uma queixa de tristeza, muitas vezes tinham uma motivação, não tinha com quem conversar sobre isso. Agora você me explicou muito bem, eu entendi. Então, é isso que eu estou sentindo, faz parte do tratamento? Faz. Ou, eu me lembro de uma paciente que ela não podia colocar, ela adorava de manhã colocar o leite na chávena e pôr no micro-ondas. Aí ninguém deixava mais ela fazer isso. Ela falou, eu estou morrendo. Uma coisa que eu fiz a vida inteira é pôr meu leite no micro-ondas, depois colocar um cafezinho no leite, aí ninguém deixava ela fazer nada, levava tudo na cama, então a pessoa achava que estava escondendo alguma coisa. Então, quando a gente traz a preocupação, a gente já consegue mapear ali, isso é uma tristeza ou está muito voltado a uma depressão. Se estiver atrapalhando a vida dessa pessoa e que isso não tenha nada que mude aquele pensamento fica recorrente, aquilo está atrapalhando relacionamentos, trabalho, alimentação, sono, a gente precisa recorrer ao psiquiatra para fazer o diagnóstico diferencial da depressão. E quais são as tradições de mulheres que a gente precisa superar, que elas superaram as questões da autoestima relacionadas ao câncer de mama? É tão lindo isso, né? Porque por muito tempo eu coordenei um grupo que tinha o nome de SEAMA, Centro dos Amigos da Mama, em que a gente trazia as mulheres para falar sobre isso. E dentro desse grupo a gente montou um banco de perucas. E era muito interessante porque a autoestima, ela está diretamente ligada com o estilo de vida da pessoa, com o seu cônjuge. Então, muitas dessas mulheres têm maridos que são muito afetivos, que eles estão juntos, que eles não querem forçar uma vida íntima a qualquer custo, que eles entendem aquele momento, que eles participam do tratamento, igual a vida nossa normal. O nosso parceiro que acompanha a vida da gente, a gente tem uma intimidade de falar o que a gente está sentindo, o que a gente não está sentindo. Ao passo que essas pessoas, quando estão, por exemplo, envolto de um processo de separação, ou um processo que os filhos sempre estiveram longe, que está passando por um processo ali muitas vezes solitário, e aquilo é importante para ela, porque tem paciente que quer que seja solitário mesmo, não quer ninguém junto. Que quer ficar sozinha. Fala, não quero ninguém comigo na recepção. E eu tenho pacientes que fica a família inteira na recepção revisando a cada meia hora. Aquela fila de pacientes. Entra pai, entra mãe, entra filho, entra tia, entra colega de trabalho, eles entram com balão, entram com salgadinho, entra com isso, o último dia de quimioterapia é uma festa. Para aquela pessoa é bom. Tem outras pessoas que falam assim, não quero ninguém, eu quero enquanto eu estiver aqui ficar dormindo, eu quero ficar, é o meu tempo para mim. Olha só. Olha que interessante. A partir do momento que essas pessoas se reconhecem dessa forma, a gente vê que ela está valorizando aquilo que é importante para ela naquele momento. Lógico que a gente vai fazer ali uma busca se não está tendo uma fuga, se a pessoa não está querendo ficar sozinha para se isolar. Então, a autoestima, ela vem muito daquilo como a pessoa se vê. E a forma que a gente se vê é essa forma interna, como eu me vejo uma mulher competente, por exemplo, uma mulher que estou apresentando um programa, independente de eu ter um diagnóstico ou não, isso não vai mudar minha capacidade. Então, quando a pessoa começa a ter essa autoconsciência, não tem problema.
né? Olha só. A gente vê apresentadores, grandes apresentadores na televisão, que fazem questão de trazer isso para a mídia, para quê? Para mostrar, olha, eu estou tratando, olha, hoje eu estou de peruca, hoje eu não estou de peruca, olha, eu estou com uma bolsinha de quimioterapia, e não está mudando minha vida. Isso é autoestima, né? Eu poder valorizar aquilo que eu tenho naquele momento que eu estou. Então, é muito individual. O que a gente pode falar para essas mulheres? Que elas olhem para elas não têm que seguir a moda. Então, todo mundo está usando uma touca de gelo. Uma touca de gelo, na minha visão, né, não de outras pessoas, eu acho muito sofrido, dependendo, porque ela é muito gelada. Ela fica num freezer de mais ou menos menos 27 graus. Nossa. Então, você está tomando uma quimioterapia, coloca aquela touca de gelo. Não, nesse momento, eu diria assim, não seria a minha opção. Não sei caso acontecesse, eu precisar fazer isso. E eu vejo isso na prática. Tem pessoas que não querem e tem pessoas que adiam a data de uma quimioterapia porque a touca naquele dia não está disponível. Então depende da pessoa. Da pessoa, exatamente. E tem pessoas que falam assim, deixa eu ficar à vontade. Nesse momento eu quero ficar à vontade, eu quero deixar meu cabelo crescer à vontade, eu não quero ficar usando nada que venha mascarar isso, porque eu sou assim. E eu vejo que essas pessoas vivem muito bem, como as outras também. Então, a gente precisa ver aquilo que ela elege de importante para a autoestima dela, né? Bom. É muito bom, porque a gente vê, tem umas que querem maquiadas e vão lindas, muito bem maquiadas, com as unhas muito bem pintadas e fazem questão, porque sempre andaram dessa forma. E tem outros que falam assim, deixa eu me livrar um pouco disso que eu fiz a vida inteira, de sempre fazer unha, de nunca poder estar com uma roupa tão à vontade, de não precisar passar uma maquiagem. Então vai depender daquele momento, daquele significado que a pessoa está dando. Muito legal, muito legal, bacana, doutora. né? Muito bom te receber aqui. Nosso tempo é curto, já Que acabou. pena, já acabou. O assunto é muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que a gente tem que divulgar mesmo. As pessoas têm que se cuidar, tanto mulher quanto os homens. A gente precisa se cuidar e quanto mais cedo, melhor, né? Isso, sempre. A gente seguindo os nossos especialistas, fazendo esses exames preventivos nas épocas estabelecidas, a gente já está fazendo a nossa parte. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. E você fica com o próximo podcast. Tchau, tchau.